Fala, minha família, estamos aqui para mais um vídeo aqui sobre o jogo de ontem, Estudiantes 1, Flamengo 1 pela Libertadores. Vamos ouvir agora o pessoal do UOL, que não suporta o Flamengo de jeito nenhum, falando sobre o jogo, falando sobre o nosso grande árbitro Pinheiro Meza. Eu chamo de Meza porque aquele cara ali não dá nem para citar o sobrenome dele. Que, pô, ridículo o que esse cara fez, ridículo, de verdade. Agora falando sobre o jogo e sobre o Flamengo ter sido garfado. Cara, o segundo tempo nem existiu, né? Porque não teve bola rolando, assim, foi um desespero, né? Muitas faltas muito dura. E depois teve um princípio de confusão ali, o Leonardo Jardim e o Cacique Medina entraram no campo, levaram vermelho. Um segundo tempo muito ruim, e pra mim na conta do árbitro. E pra você, tempo foi ridículo. Também acho. O primeiro, eu não gosto de usar a expressão garfado, roubado e tal, porque a não ser que tenha um indício de que o árbitro tem uma intenção de fazer a coisa, eu coloco sempre como um equívoco. Equívoco? Pô, não é possível. Não é possível. O cara quer estressar os outros. Quer estressar mais do que o Flamengo, e o juiz já me estressar. Quer me estressar ele. Tá bom, cara. Vai lá, continua. A gente pode chamar de lamentável a arbitragem dele, mas não gosto de usar essas expressões. Não. Mas assim, já no primeiro tempo, né, o Estudiantes entrou muito forte, o Flamengo estava jogando melhor, e aí o Farias dá uma tesoura no Royal. E aí já era uma primeira expulsão, né? E é curioso porque continua o lance, o Royal toma uma na cabeça, ali uma coisa meio acidental, sai do campo e o árbitro fala, não, agora você fica fora aí e deixa o jogo rolar, né? Até ele tirar o sangramento e tal. Chega no segundo tempo, o Estudiantes continua com a caixa de ferramenta toda, operando ali, toda a bola que saía contra-ataque tinha uma pancada nas costas ali, aquelas entradas para parar a jogada com uma certa violência. E aí tem a jogada mais absurda, que é quando o Bruno Henrique tá voltando, vê o Palácios, que é o zagueiro, tá voltando em direção a ele, salta com as pernas em cima do Bruno Henrique, uma entrada violenta que já era para vermelho, ele já tinha amarelo, e o árbitro fala, não, tranquilo, marquei a falta aqui, segue o jogo. O Danilo chegou a ficar desesperado, porque eu não acreditava, eu falei, como assim você não vai expulsar o cara? Porque era assim, uma expulsão cristalina. A primeira você ainda pode discutir, o cara tá permitindo até tesoura, mas a segunda... O jogador Palácios, são dois Palácios, né, no Estudiantes, um ponta muito habilidoso, causou muitos problemas pro Flamengo, e o outro, o zagueiro, que foi o que deu essa entrada. Inclusive, eu nem sei se ele foi exatamente, ele foi violento, mas pode até ter sido que não foi intencional, porque ele deu um salto meio acrobático. Amarelo e vermelho, e aí, vermelho, todo o jogo ficou meio condicionado por essas entradas pesadas. E acaba afetando muito, né? O segundo tempo de fato não teve, e aí a gente compara lá com PSG e Bayern, por exemplo, o árbitro deu 4 minutos de desconto. 4 minutos de desconto num jogo que ficou parado várias vezes para atendimento porque tava uma pancadaria no jogo. Sabe? Qual o sentido disso? Aí não parece que não gosta de futebol. É outro esporte para futebol. O Piero Maza, né? Sul-americana. Totalmente. Esquece. É por isso, aí as perguntas fazem, por que tem a distância da Libertadores com a Champions? Porque se permite esse tipo de jogo. Por quê? O jogo viril, eu acho que tem que ser defendido. Agora, o jogo violento não tem condição. E aí, fora isso, se a gente for falar do jogo em si, a Libertadores acho que não tem foi jogo. Um jogo que acabou sendo equilibrado, com o Flamengo melhor no primeiro tempo e o Estudiantes melhor no segundo tempo, que poderia ter feito, mas o Flamengo teve uma chance muito clara no segundo tempo, né? Ali com o Bruno Henrique e com o Luiz Araújo no contra-ataque. O placar, acaba muito condicionado por essas não expulsões, mas pelo que foi o desempenho dentro desses erros, acaba sendo mais ou menos o que foi o jogo mesmo. Alice, o Palácios merecia o segundo amarelo e a expulsão? Ele merecia o vermelho direto, né? Podia escolher o menu, né? Se ele queria dar o amarelo, se ele queria dar o vermelho direto, ele tinha opções verdadeira. Ele nem precisava dar o vermelho direto se ele não quisesse, né? Tomar uma atitude mais drástica, mas tinha todas as opções. E aí eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui ontem, Domi, depois do jogo do Cruzeiro. A Conmebol importa as piores coisas da Champions, como a final única, que neste continente, na minha opinião, não faz sentido. Mas importar o que presta,
que é uma boa arbitragem, um bom VAR, tentar investir na melhoria dos gramados. Hoje a gente viu 2 vezes um gramado muito duro de um lado, um gramado muito ruim do outro, né? Um time que vai lá e reduz as dimensões do gramado para um determinado adversário. A gente tem um jogo como o do Flamengo, que foi muito impactado pela arbitragem. Eu não acho que o Flamengo jogou tão bem assim. Acho que o Leonardo Jardim poderia ter mudado o time mais cedo para criar o volume de jogo que criou no final, mas é impossível você dizer que um time não foi prejudicado quando passa o jogo inteiro apanhando e quando tem pelo menos 2 lances para expulsão, porque aí com uma ou 2 jogadores a mais é muito difícil que o Flamengo não tivesse vencido o jogo. Então, de fato... Não, mas calma aí, tem uma coisa. O Flamengo passou o jogo todo apanhando, não deu uma porrada em ninguém. A culpa também passa por esses caras também que estão de sacanagem. Se tu toma uma porrada o jogo todo, uma hora tu não vai dar uma porrada em ninguém, não? A bola tá ali, filho. Deixa o jogador levar a bola, janta a bola, jogador, e fica por isso mesmo. Não vai tomar vermelho, tu não agrediu o cara. Acertou a bola e janta o cara. Acabou, filho. Quer ficar apanhando. Ah, quero jogar bola. Valeu. Joga bola com quem quer jogar bola. Quem é sujo tem que ser sujo também, pô. Tá maluco, cara? Vou ficar apanhando? Eu sou maluco pra ficar apanhando o jogo todo. Valeu. Tem um impacto, sim, da arbitragem. Vale lembrar que também precisou de um lance, uma grande defesa do Rossi ali no final, porque o Flamengo poderia ter perdido esse jogo. Se o Rossi não faz essa defesa, já era praticamente o último lance, o Flamengo teria saído derrotado, essa conta seria ainda mais alta. Porque o nosso P9 não conseguiu resolveu não dar um passe para o jogador que estava sozinho. O Plata estava sozinho, era só ele dar o passe no Plata, que o Plata ia entrar dentro da área e ia ter mais chance do que ele de fazer o gol. Aí teve um lance alguns minutinhos antes, que era só dar o passe no Carrascal, por mais que o Carrascal tá uma merda, dar o passe nele, que ele tava sozinho, ia entrar dentro da área e talvez poderia fazer o gol. Mas o Pedro, mais uma vez na temporada, foi fominha e prejudicou o Flamengo em mais um jogo. Assim como ele fez na final contra o Corinthians, no jogo aqui no Maracanã contra o Lanús, mais uma vez prejudicando o Flamengo, sendo fominha em vez de dar a merda do passe pros caras que tá sozinho. Mas a gente tá... Ele joga muito, mas ele tem que ser mais grupo e parar de ser fominha que tá prejudicando o Flamengo. Vendo o lance do Arrascaeta, que para mim também era um lance para cartão, então muito, muito ruim a arbitragem. E aí, para mim, é uma questão sistêmica, eu odeio essa palavra, mas a gente vê esse tipo de comportamento com frequência. No caso dos times argentinos é ainda mais comum, estou falando do Boca ontem no Mineirão e agora o Estudiantes, com o pior tipo de antijogo, que é o antijogo na base da violência, porque não só você deixa a partida ruim, você picota o jogo, a bola não rola, mas você corre o risco de lesionar o adversário. Então, sem dúvida nenhuma, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, mas acho que o Flamengo tem mais bola, tem bola para ganhar do Estudiantes, né? Mesmo no 11 contra 11, poderia talvez ter feito alterações mais cedo, e o Alexandro estava falhando muito, né? Tinha no segundo tempo ali um corredor pelo lado direito, inclusive é por ali que sai o gol do Estudiantes, um gol suado ali, sofrido, mas já era pelo menos a segunda bola que o Estudiantes conseguiu chegar com facilidade ali em cima do Alexandre. Então, acho que tem ajustes para fazer no Flamengo, mas obviamente que tem a vantagem de ter preservado uma parte do elenco. Tem um jogo contra o Vasco, que é um adversário, né, obviamente inferior tecnicamente, mas é um jogo muito pesado, então o Leonardo Jardim está fazendo isso também. Mas mais uma noite péssima de arbitragem na Conmebol, que infelizmente não é a exceção, é a regra. José Marcos dos Santos mandando aqui, lances de UFC. Sim, teve um momento que eu não sabia o que era mais. E Luiz Cavalheiro mandando aqui, cara, era o VAR não revisar para dar o cartão é um absurdo. Absurdo, Danilo? No caso, eu acho que o lance em cima do Bruno Henrique era para amarelo e aí, consequentemente, seria expulso. Nesse caso, pelo menos até a Copa do Mundo, o VAR não poderia interferir, né? Depois da Copa do Mundo, a gente vai ter esse VAR pro segundo amarelo. E no caso da tesoura no Royal, aí sim, eu acho que era intervenção do VAR. Para mim,
o jogador do Estudiantes teria que ter sido expulso. Então, concordo aqui com os colegas e com o pessoal do chat que sim, deveriam ter sido 2 expulsões, mas acho que só em uma delas o VAR poderia entrar. Cara, foi tão absurdo que a gente conseguiu fazer o palmeirense mais lunático que eu já vi na minha vida, esse aí, Danilo, sei lá, Lavieri, nome difícil de falar, assumir que o Flamengo foi garfado, cara. Que isso, cara? Tu vê que o bagulho tem uma dimensão tão absurda que até um cara que não suporta o Flamengo não conseguiu esconder, mano, o que aconteceu. Entendeu? Porque foi muito absurdo, cara. Isso foi ridículo. Foi ridículo o que o juiz Mesa fez hoje. E aí eu tô mais ou menos na linha de pensamento da Alicia. Eu acho que sim, o Flamengo foi prejudicado, mas ainda assim, especialmente no final do segundo tempo, quando o Rossi passou a ser um dos melhores jogadores do Flamengo, o Flamengo mostrou algumas questões, 2 ou 3 bolas cruzadas pela direita do Estudiantes, que entrou um jogador do Estudiantes entrando entre o Emerson Royal e o Danilo, né? Aliás, acho até que foram gols perdidos ali, porque a bola estava vindo da posição perfeita. O cara que só olha de frente para o gol, era aquela história do que o Dadá Maravilha fala, né? Queixo no peito e tchau. Acho que o Estudiantes perdeu esses gols. Então eu concordo com o que disse a Alice. O Flamengo foi prejudicado, poderia ter jogado um pouco mais agora. Absolutamente natural um empate desse. Eu acho que era o jogo mais difícil para o Flamengo na chave. E o Flamengo fez por onde jogar por um empate tranquilo hoje na Argentina, porque já tinha 6 pontos, ganhou na altitude contra o Cusco, tinha confirmado o favoritismo em casa. Empatar nessa altura do campeonato é absolutamente normal. Nada que, nossa, ligue a luz de alerta. Não, mas pra gente, flamenguista... Pra gente não, pra nós flamenguistas, a gente não concorda com isso não, cara. A gente quer ganhar, cara. A gente quer ganhar todo jogo. Então não foi bom. Tipo, ajuda? Sim. Mas não foi bom, porque a gente quer ganhar toda hora. Ponto. Esse é o vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e me falar o que vocês acharam.